No Process Book, vamos utilizar esse exemplo do tanque do caminhão para falar de algumas opções disponíveis no menu Arrange. Então, quando eu seleciono os elementos, vamos selecionar esses dois elementos usando a tecla Ctrl e clicando sobre cada um deles. Eu vou, então, ao menu Arrange e posso alinhá-los. Eu posso alinhá-los pelo topo, eu posso alinhá-los pela borda inferior do desenho, então veja que eles estão alinhados por essa borda inferior. Eu posso alinhar pelo meio. Se eu tiver um dos elementos posicionados embaixo do outro, eu posso alinhá-los agora pelas bordas laterais. Então, por exemplo, deixa eu deixar bem desalinhado esses dois elementos. Agora, eu vou no menu Arrange, posso alinhá-los pela borda esquerda, ou posso alinhá-los pela borda direita, ou pelo centro. Agora vamos imaginar que os dois elementos estão sobrepostos. Eu tenho sobreposição de elementos gráficos na minha tela. Eu posso simplesmente mudar a posição. Imagine como se fossem diferentes camadas. Esse elemento ele está numa camada superior ao tanque, a esse outro elemento, o elemento representado por esse tanque. Então o que eu posso fazer é mandar esse elemento para uma camada inferior, ou seja, ele vai ficar posicionado atrás do tanque. Então simplesmente eu vou ao menu Arrange e mando para trás, Send to Back. Ok, o tanque então ficou na frente do caminhão. Uma outra operação interessante é o Grouping, é o agrupamento. Então eu seleciono os dois elementos, vou ao menu Arrange e Group. Esses dois elementos eles passam a ser um único elemento. Então, a partir do momento que eu efetuei essa operação de Grouping, eu posso movê-los na tela, na posição que eu quiser, e como se fosse um único elemento. Existe uma desvantagem, então, quando estamos utilizando essa forma de agrupamento regular disponível no menu Arrange. Esse elemento formado através desse agrupamento, ele é como se fosse um terceiro elemento. Ou seja, ele não é uma composição desses dois elementos, ele assume uma identidade no terceiro elemento. Isso quer dizer que se eu tinha um script realizado, um script escrito para funcionar toda vez que eu clicasse no botão, no gráfico do caminhão, quando eu faço esse agrupamento, esse script não vai mais funcionar, porque não existe mais o elemento caminhão isolado. Existe um agrupamento formado, um agrupamento que agora tem uma outra identidade, ou seja, é um novo gráfico. Ele não está mais associado ao caminhão, é um terceiro elemento. Não é nem o tanque nem o caminhão, já é um terceiro elemento que contém essas duas figuras. Então, se eu tentar clicar em cima do caminhão, o script não iria funcionar. Então, uma maneira para se contornar essa questão de se assumir uma nova identidade, ou seja, o símbolo, o attachment formado entre os dois, assumir uma nova identidade, para eu manter então a identidade de cada um dos elementos, eu posso utilizar a função Symbol Attachment. Então, vamos primeiro selecionar esses dois elementos. Veja que existe esse botão disponível para mim chamado Symbol Attachment. O que vai acontecer? Ao clicar nesse botão, vai me abrir essa janela, onde eu vou dizer qual desses elementos vai ser meu elemento mestre. Então, no caso, eu vou manter o caminhão como sendo meu elemento mestre e vou criar então um grupo dizendo que o tanque está vinculado ao caminhão. Então, pronto. Se eu não... Deixa eu de novo selecionar, ok. Pronto. Então, veja que eu movo o caminhão e o tanque está vinculado a ele. Ou seja, o tanque é movido. Mas se eu mover o tanque individualmente, veja, o caminhão não se move. Então, se eu tivesse um script criado para rodar toda vez que eu clicasse no caminhão, dessa forma ele iria continuar funcionando. Eu não perderia esse vínculo, utilizando, claro, essa forma de agrupamento.
E vale lembrar que essa forma de agrupamento ela está disponível no ProcessBook a partir da versão 3. Outra função interessante aqui no ProcessBook é o Snap to Grid. Snap to Grid facilita o alinhamento entre os elementos gráficos na minha tela. É uma função bem parecida com outros aplicativos disponíveis no Windows, tais como PowerPoint, etc. Eu posso também controlar o espaçamento entre os pontos desse grid. Eu venho então no Grid Size e mudo então o espaçamento. Vou deixar com espaçamento menor. Veja, aí eu tenho mais resolução para reposicionar os meus elementos na tela. Eu posso mudar então a posição, a orientação dos elementos no meu display. Vou clicar num dos elementos, no caso no caminhão, vou ao menu Arrange, Flip, horizontal, ou seja, eu mudei a orientação horizontal do meu elemento. Veja que eu tive uma inversão no caso da figura, como se fosse um espelho, né? E posso fazer também isso verticalmente. E existe outra função que é rotacionar. Quando eu clico em rotacionar, o que acontece? Me aparece esse círculo aqui no meio. E então, eu clicando numa das bordas, eu posso rodar o meu elemento na tela. Veja que existem diversas maneiras de se tratar, de se alterar os atributos de um elemento gráfico no meu display.